Sua Podcast no ar. É o que convém, pra falar a verdade, hoje em dia. Vocês querem meter o meu na reta pra eu Não, eu ser só fiquei cancelada, curioso. mas eu Não, gostaria de dizer que eu não tenho medo de cancelamento, tá? eu também Eu não. não sou feminista, o feminismo ele não me representa por N razões. Sim. Já fui, na verdade eu nunca fui, eu simpatizei com o feminismo, né? Porém, conheci algumas pessoas que me salvaram, muito obrigada, Mariana Brito, Ana Caroline Campagnolo. E assim, cara, todas as vezes que eu vejo uma publicação a respeito disso, que eu teço algum tipo de comentário falando que o feminismo não me representa e que eu não devo nada a ele, sempre tem alguém para dizer assim, tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu ou já leu alguém escrevendo, mas nós mulheres devemos tudo ao feminismo. Não, a gente não deve tudo ao feminismo. E se vocês tivessem um mínimo de interesse em estudar a história do feminismo, vocês iam saber. Começou através de um homem, se eu não me engano. Na realidade, assim, Foi eu vou tentar ser bem sucinta em relação a esse assunto, porque, enfim, é um assunto que não agrega em nada na minha vida. Eu só puxei para botar o dele na reta mesmo. Realmente, ele sabe disso, que eu não sou feminista, porque as pessoas dizem que tudo que nós mulheres conquistamos, nós devemos ao feminismo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Desde quando se tem registros bibliográficos ou qualquer outro tipo de registro, a mulher ela busca por poder. Então, eu acho que desde antes, o feminismo ele veio no final do século XIX e no início do século XX, com as sufragistas. Sufragista vem de sufrágio, e sufrágio significa voto, né? Então, assim, o que as pessoas não sabem é que as sufragistas, elas não lutavam para mulheres como eu, como a Beatriz, como a minha mãe, como as mães de todo mundo que está aqui, as irmãs, as amigas, as namoradas, as esposas, enfim, para que mulheres como a gente votasse. Elas lutavam por quê? Naquela época, havia uma necessidade. Só quem votava, isso eu estou falando de onde começou, lá no Reino Unido, tá? Só quem votava eram os homens mais abastados, ou seja, aqueles que tinham dinheiro. Né? Então, as mulheres com dinheiro, com terras, elas também queriam, no caso as sufragistas, elas também queriam ter a possibilidade de votar como os homens. Então, elas não lutaram por mim, elas lutaram por elas. Tá? Por isso que eu digo, existem feminismo que é aqueles que se pra ti tá bom, então... Então, assim, você dizer que nós, as mulheres alegarem que nós devemos tudo ao feminismo é desprezar a história da humanidade, saca? Porque tiveram mulheres que tiveram feitos grandiosos antes dessa merda toda acontecer, entendeu? Então, assim, esse assunto ele me deixa meio eufórica, sabe? Porque eu quero falar tudo que eu sei. Fique à vontade, nós não temos limite de tempo aqui. Nem de Vocês couro não tem, privilegiado. mas eu tenho, eu sou mãe, meu A gente filho. tem um advogado na equipe agora. Então, assim, gente, como é que eu vou tentar explicar isso para vocês? A primeira vez que o termo feminismo foi utilizado foi por um médico francês. Ele falava que... Ele falou sobre isso na tese de doutorado dele, a respeito dos pacientes masculinos que estavam acometidos por tuberculose. Tá? Feminizados eram os homens que tinham tuberculose naquela época, porque era como eles ficavam fragilizados fisicamente falando. Né? Até hoje é assim, né? E aí, posteriormente, esse termo ele voltou a ser utilizado de maneira pejorativa por um escritor também francês, que falava que feministas eram os homens que defendiam as sufragistas, as ideias das sufragistas. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas não querem compreender. Tem gente que fala que não, isso não é uma opinião própria, isso é fato histórico. Quem quiser, eu não estou falando isso para convencer ninguém, quem quiser pode ir procurar estudar, porque eu acho que é isso que vale, entendeu? Você ir buscar conhecimento e entender o que você defende, né? As sufragistas elas só começaram a usar esse termo muito tempo depois.
O que ninguém sabe é que naquela época, no início dos anos do século 20. isso, obrigada, Léo. No início do século XX, na realidade, haviam outros movimentos que lutavam por um sufrágio universal. Que, como eu falei aqui para vocês, só quem votava eram os homens que tinham muitas terras, né? Então, haviam movimentos que defendiam que todo e qualquer cidadão pudesse votar, entendeu? Então, isso não é um mérito das sufragistas em si. Uma curiosidade a respeito do voto: nós, mulheres, a gente não precisa de absolutamente nenhum tipo de exigência para a gente votar. A gente tem que ter os nossos documentos normais, mas não é exigido da gente que a gente se aliste ao Exército. Vocês não, porque se vocês quiserem ter um título de eleitor, uma carteira de trabalho, um passaporte, vocês têm que se alistar ao Exército. E, para quem não sabe, se vocês quiserem, vocês podem perguntar ou podem procurar saber. Se o nosso país entrar em guerra e vocês forem chamados, né, forem, como é que chama? Recrutados? Não, as pessoas que tiverem que Convocados. Exatamente, convocados para ir para a guerra, e você se recusar, você é fuzilado. Entendeu? Ou você morre aqui ou morre lá. Exatamente. Então, Desertores. tipo assim, o feminismo ele veio, né, de uma mutação do marxismo. As pessoas, muito se fala no marxismo, mas as pessoas não sabem o que significa. Quem foi, até esqueci, Karl Marx, né? Esqueci o nome dessa praga que eu fiz. Eu fiz curso de serviço social, a gente só vê isso, cara. Só vê sobre marxismo, Engels, Max Weber, essa porra toda. Licenciatura é isso também. Pois é. E aí, o marxismo, o que ele pregava, né? Ele falava a respeito da submissão de uma classe a outra classe, né? Economicamente falando. E o feminismo, ele só pegou isso e adaptou, né, para ideia a respeito do gênero. Então, o feminismo, ele tem essa herança marxista. E eu não sou a favor por N razões. Eu estou aqui botando o meu na reta, sabendo que amanhã ou depois, ou quando eu sair daqui, vai ter alguém que vai postar que eu estou falando merda, porque o feminismo é isso. Ele fala que ele prega o direito para todas, né? Ele prega a igualdade, aliás, para todas e todos. Porém, ele não me permite que eu escolha ser uma dona de casa, ser contra o feminismo, porque aí eu vou tomar no cu. Ah, pelo amor de Deus. Porque além dessa herança marxista, ainda tem a herança do autoritarismo. Entendeu? Então, todas as vezes que eu exponho a minha opinião e que eu digo que eu não sou marxista, que eu não sou feminista por isso, por aquilo, vem alguém no meu direct, vem alguém no meu WhatsApp falar que eu estou falando merda. Então, pelo amor de Deus.